Boa noite, irmãos. Boa noite a você que não é alienado. Boa noite a você que nasceu para glorificar o nome de Deus nessa terra. Boa noite a você que vem sendo liberto pelo poder da verdade. Boa noite para você que vem crescendo em conhecimento dentro do Evangelho com fé em Jesus Cristo, separando-se do mundo. Boa noite para você que percebeu que quando você combate ao pecado, o Senhor Jesus Cristo ele toma a rédea da sua vida e começa limpando sua mente de toda a sujeira que existe dentro dela. E com isso você vai ganhando força, confiança, e você passa a ser uma outra pessoa, uma pessoa firme, forte, uma pessoa que, embora possa estar passando por dificuldades, já consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Boa noite para você que tem lido a palavra de Deus, seguido e acreditado com toda a sua fé naquele que morreu por nós. Porque até então vocês eram alienados, pessoas que sentavam no banco de igrejas evangélicas, católicas, adoravam imagens, adoravam pastores, ouviam o que os pastores diziam, seguiam aquilo cegamente, como se eles fossem líderes religiosos, pessoas mais importantes do que você e eu. Você achava que Jesus estava dentro da sua igreja, mas a partir de agora você começou a entender que Jesus está dentro da sua mente. Porque a palavra de Deus ensina que nós temos a mente de Cristo. O templo do Espírito Santo sou eu, é você, somos todos nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só tem um recado para o diabo. Chora, diabo. Pode chorar. Pode bater a sua perninha no chão, pode xingar a nossa obra, pode falar o que você quiser. Nessa página, eu ouso a dizer que não há uma só heresia. Tudo aqui é pautado na palavra de Deus. Tudo aqui é o Evangelho de Cristo. Aqui há combate ao pecado, combate à ignorância, combate à alienação. E a prova disso é que desde que você passou a ouvir os nossos áudios, a visualizar as nossas mensagens, a sua vida tem sido transformada pelo poder da fé. E essa é a grande mensagem do Evangelho. É a transformação da vida de uma pessoa que até então era alienada, era controlada, tinha a mente controlada por pessoas demoníacas, marionetes do diabo, que aprisionavam a sua mente com a religião, com a mentira, se fazendo de pessoas especiais, te fazendo crer que eles eram mais espirituais que você e que sem eles você não conseguiria chegar a Deus. Isso tudo caiu por terra, porque a verdade os libertou. César, aqui não tem imagem. Aqui nós queremos glorificar o Senhor. Não temos nenhum interesse de aparecer. Essa obra aqui não é minha, essa obra é de Deus. Os profetas, eles apenas precisam ouvir a voz de Deus, e os servos de Deus precisam apenas ouvir a voz de Deus. Entenda como eu sou um irmão que habito o Espírito Santo de Deus, sou a igreja do Deus vivo, e estou essa noite aqui para falar com você, César. Eu não estou aqui para aparecer para você. Eu estou aqui para que você ouça o que eu tenho a dizer. E muitas verdades estão sendo ditas nessa página. Ok, César. Um grande abraço, irmão. Guarde as palavras de Deus. Esqueça o homem. Porque a palavra de Deus ensina que maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Devemos ler as Escrituras para que não sejamos enganados por líderes religiosos. Quero te dizer que todos os pastores, sem exceção, são todos mentirosos. Assim ensina a palavra de Deus, quer você saiba, quer não. A palavra de Deus ensina que o povo perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras. Por isso ele morre. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Vocês são deuses. Quero dizer para vocês que vocês são deuses. Se vocês abrirem o Salmo 82, vocês verão que vocês são deuses. Quero dizer para vocês o seguinte: Satanás ele só age na vida de quem não conhece o poder de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus.
Não há medo que não possa ser vencido, não há dificuldade que não possa ser combatida. A palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor Jesus, ele nos deu autoridade para pisar sobre a cabeça das serpentes e dos escorpiões. A palavra de Deus ensina que Deus fez o homem para que ele dominasse e reinasse sobre essa terra. Ele fez o homem em Gênesis e disse: domine sobre todas as coisas. A palavra de Deus ensina que o homem, ele é apenas um pouquinho inferior aos anjos. Um pouquinho inferior aos anjos. E eu quero te lembrar que Deus diz que o homem, ele é muito fraco, ele é frágil. Então se um anjo, ele é apenas um pouco superior aos homens, isso significa que os anjos também são fracos. Mas eu fiz de Deus a minha força. Eu fiz do Senhor a minha força. Eu não tenho medo de anjo. Eu não tenho medo de homem. Porque o Senhor é a minha força. Querido, a partir do momento que você faz Deus sua força, as coisas se transformam em sua vida. A partir do momento que você decide bater o seu pé no chão e destruir o medo que está sendo colocado em sua mente, então você é um homem que tem fé. E quando nós desenvolvemos a fé em nossa mente, nós combatemos o medo com toda a nossa ousadia, usando toda a nossa fé no nome de Jesus. Eu só quero pedir um favor a vocês essa noite. Se vocês têm medo de alguma coisa, esse medo tem que acabar. Satanás está dominando sua mente usando medo. A palavra de Deus ensina que o medo é a falta de fé. Isso está escrito no livro de Mateus. Não há nenhuma hipótese de um servo de Deus ele ter o medo dentro dele. Porque o medo significa a falta de fé. E a falta de fé nos torna é impossível agradar a Deus sem fé. Está escrito em Hebreus 11:6. Alguém aqui tem algum medo, gente? Escreva no comentário agora. Não interessa se você tem medo da pobreza. Um dos principais medos que o diabo usa é o medo da pobreza. O medo da pessoa que tem medo de ficar pobre. A pessoa tem a mente aprisionada ao dinheiro. A pessoa tem medo de passar fome. Eu quero te dizer que se você tem medo, isso vai acontecer com você. Porque aquilo que você teme acontece com você. A partir do momento que nós não cremos no Evangelho, então as coisas acontecem com a vida da gente. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer te levantar, Ele quer aniquilar todo tipo de medo que tem dentro do seu coração. Eu quero te dizer que cada medo que você tem, ele será destruído. César, medo do próximo. Eu vou falar um pouco para você do meu testemunho. Eu tinha medo do próximo. O nome disso é fobia social. Bom, eu vou contar minha história então, já que o irmão César William ele comentou que ele tem medo do próximo. Bom, eu tinha fobia social. Para quem não sabe, fobia social é um transtorno psiquiátrico. Os médicos diagnosticaram dessa forma. Eu não conseguia falar com as pessoas, eu tinha medo das pessoas, eu não conseguia olhar para as pessoas, eu não conseguia sair de casa, eu não tinha força para sair de casa. Eu só quero dizer uma coisa para vocês antes de continuar. Perceba o tom da minha voz. Eu tenho voz de quem tem medo de alguma coisa? Se vocês ainda têm dúvidas em relação ao meu medo, eu quero pedir para vocês em nome de Jesus, que cada um de vocês, nós temos 190 pessoas ouvindo, peçam para o diabo vir na minha casa. Peça para Jesus assim: Senhor Jesus, lança todos os meus medos sobre esse servo de Deus que está pregando a sua palavra essa noite. Lança sobre ele, Senhor, todos os meus medos, para que ele possa combater os meus medos. Queridos, eu não tenho medo. Eu já tive medo. O Senhor Jesus me levantou justamente para que eu te dissesse que você pode vencer o medo. Continuando a história. Então eu tinha muito medo. Usava medicações, eu não me sentia bem em ambientes, e até hoje não me sinto bem, mas hoje em dia eu entendo que eu não me sinto bem porque o meio ambiente que a gente vive é um meio sujo, com pessoas inóspitas, pessoas sem educação, pessoas sem modos, pessoas imorais. E até hoje eu me sinto constrangido de estar na presença de pessoas que a palavra de Deus ensina que são inúteis. A palavra de Deus ensina. Não há por que você querer ficar perto de pessoas que não acrescentam nada para você. A palavra de Deus, ela ensina no Salmo 1 a importância de nos separarmos do mundo, de nos separarmos de pessoas zombadoras e escarnecedoras.
porque isso não provém de Deus. Bom, essa mensagem vai para todos vocês que estão se manifestando agora. Eu vou continuar a mensagem baseando-se naquilo que meu irmão disse, a Selminha disse, a Jéssica disse, o Ilo disse. Todos vocês que estão me ouvindo, eu quero dizer para vocês que eu tive... Uma vez eu achei que eu fosse chegar à beira da loucura. Eu tive transtorno, síndrome do pânico. Eu tive que parar o metrô porque o meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu senti uma opressão muito grande e eu não sabia de onde aquilo vinha. E eu achei que eu estava ficando maluco. Certo dia na minha casa eu ouvi vozes na minha cabeça e eu comecei a estudar e eu achei que isso fosse esquizofrenia. E não era nada disso, querido. O que o mundo oculta, o mundo quer te rotular de alguma coisa. Eu quero te dizer que eu quase fiquei louco por conversar com certos médicos. Porque os médicos rotularam o meu problema como uma doença. Não estou dizendo para vocês que a medicina não existe. É claro que a medicina existe. Mas estou dizendo que muitos dos problemas psíquicos, esses problemas psiquiátricos, psicossomáticos, eles são frutos dos nossos próprios pensamentos. Nós temos pensamentos destrutivos, pensamentos de inferioridade. Eu me senti inferior às pessoas. E essa foi a causa dos meus medos. Satanás diz que você é fraco, que você é frágil, que você não serve para nada. E foi assim que ele foi tirando a minha força, até que um dia eu bati o meu pé e eu falei, ou eu morro, ou eu luto. E eu comecei a combater todos os meus medos. Fui ao médico, a médica diagnosticou que eu tinha fobia social, que eu tinha depressão, e eu não aceitava isso. Eu não aceitava, porque eu sabia que a origem de todo o problema estava em mim, estava na minha forma de pensar. Eu me via inferior às pessoas, eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas porque eu tinha complexo de inferioridade. E a partir do momento que eu comecei a ler a palavra de Deus, e isso tem 6, 7 anos, queridos, a minha vida foi completamente transformada. Eu não tenho como explicar para você. É como se você estivesse vendo o mar e alguém... Você nunca viu o mar. Aí chega uma pessoa e diz para você, olha, você precisa ver o mar. O mar não dá para descrever. Eu não posso descrever para vocês o que Jesus fez na minha vida, mas eu posso descrever para vocês o que Jesus fez e me fez vencer o medo. E eu não sou melhor que vocês em nada, e se vocês passarem a ler a palavra de Deus todos os dias, eu garanto a vocês em nome de Jesus que vocês vencerão seus medos. Eu quero que vocês sejam guerreiros de Deus, que vocês batam o seu pé no chão e que vocês coloquem um propósito dentro do seu coração. E esse propósito é mostrar para você mesmo que você pode. Esse propósito é mostrar para você mesmo que você é vencedor. Esse propósito é destruir todo pensamento negativo que tem na sua cabeça, que tem feito você se sentir inferior às demais pessoas, inferior nesse mundo. Esse pensamento que tem feito você abaixar a cabeça. Eu quero te dizer que você é forte. Não há medo que você não possa vencer. Quando você usa a fé em Cristo, o sangue de Jesus, ele tem esse poder. Não adianta você dizer que você vai conseguir fazer isso sozinho. Não adianta você dizer que você vai conseguir isso sozinho. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver que o nome de Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está escrito no Apocalipse. Na coxa dele tem uma faixa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus é o Senhor dos exércitos. Ouça, irmãos. Ouça. Efésios 6. A palavra de Deus ensina que nós devemos ser guerreiros de Deus. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E havendo feito tudo, permanecei firmes, usando o capacete da salvação, a espada do Espírito e o escudo da fé. Fazendo isso, todos vocês irão vencer o maligno. Vocês precisam se revestir com toda a armadura de Deus. É preciso que... A mudança na minha vida aconteceu o dia que eu li Efésios 6 e eu entendi que eu não era um guerreiro de Deus. Eu precisava me tornar um guerreiro de Deus. E a partir do momento que eu comecei a me revestir com toda a armadura de Deus, eu me tornei essa pessoa que hoje não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E as minhas palavras, elas são palavras de guerra. São palavras de força para levantar um povo caído. O povo de Deus que vem sendo dominado pelo pecado. O povo de Deus que vem sendo dominado pela fraqueza. O povo de Deus que está sem armadura. Eu venho essa noite dizer que eu vim em nome de Jesus.
para levar armadura para a vida de vocês. Eu quero que cada um de vocês, essa noite, cumpra a missão de ler o livro de Efésios, capítulo 6, para que vocês possam se revestir com toda a armadura de Deus. E só então vocês vão conseguir resistir a todas as ciladas do diabo. O maligno tem lançado as setas na sua mente e você não tem o escudo da fé. Então você não tem apagado o escudo da fé. Você não tem apagado as setas do maligno. A seta do maligno vem e te acerta. A seta do maligno vem e te acerta. Quando você acha que vai levantar, está levantando, vem mais uma seta do maligno e te acerta. E você vive no chão, vive sendo pisado. Acabou esse tempo. Acabou. Você precisa botar no seu coração um propósito, dar um basta nessa situação. É preciso se revestir com toda a armadura de Deus para que você possa resistir ao dia mal, para que você possa resistir a todas as ciladas do diabo. Eu quero te chamar essa noite para que você, ao terminar de ouvir essa pregação, você entre no nosso canal no YouTube e você veja a nossa pregação, revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero dizer para você que ao terminar essa pregação, que você ore e que você peça a Jesus para que Ele te faça um guerreiro de Deus. Porque se você se faz de fraco, se você reclama, ai, a minha vida está difícil, ai, a minha vida está difícil, ai, eu não aguento mais, então uma hora você realmente não aguentará mais. A partir do momento que você bate o pé no chão e decide lutar, o diabo corre. O diabo corre, porque ele tem medo de quem tem fé. Perceba as minhas palavras. Eu não tenho medo do diabo. Manda ele vir aqui na minha casa. Manda ele combater comigo. Porque eu lutei com ele. Eu já fui vencido por ele. Mas o Senhor estendeu as mãos para mim. Ele me levantou. E eu levantei. E eu aniquilei o diabo da minha vida. Da mesma forma que você está caído hoje, o Senhor estende as mãos para você e te diz, levante com fé. Revista-se com a minha armadura, guerreiro de Deus. E junto comigo, você resistirá a todos os dias maus. Você apagará todas as setas inflamadas do maligno. Você destruirá gigantes. Você será o guerreiro de Deus. Você será meu servo, aquele que vive a minha palavra, aquele que luta pelo meu reino. Você será uma nova criatura. Eu só preciso que você creia nas minhas palavras. Senhor Jesus, nesse momento eu peço pelo poder do seu sangue que foi derramado na cruz. Coloque a sua verdade no coração dos meus irmãos. Coloque o desejo ardente em cada uma dessas pessoas de se tornarem um grande guerreiro de Deus, para que eles possam se revestir com toda a armadura de Deus e vencer todos os seus medos. Porque um guerreiro ele não tem medo. Um guerreiro ele quer a luta. Se há uma luta muito grande, mais forte esse guerreiro é. Ele se preparará melhor e ele lutará. Ele nunca se fará de vítima, ele nunca fugirá da batalha. Ele baterá o pé, ele se armará, ele lutará. E por fazer de Deus a sua força, ele sempre vencerá. Louvado, engrandecido seja o nome de Deus. Todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, eu não estou aqui pregando autoajuda. Eu não estou aqui brincando com vocês. Eu já vi o diabo na minha frente. Ele existe. E você precisa entender que há uma necessidade verdadeira e real de você ler o Evangelho de Deus e se revestir com toda a armadura de Deus, para que você possa vencer o maligno. Em caso de dúvidas, falem conosco. Tudo podemos naquele que nos fortalece. A partir do momento que nos fortalecemos no Senhor, então somos fortes. Você não conseguirá isso lendo livros de autoajuda. Você não conseguirá isso lutando sozinho. O sangue de Jesus é a única coisa que pode te fazer vencer o maligno. Não existe outra possibilidade. Quero que você leia também João capítulo 3. Jesus veio a essa terra para desfazer as obras do diabo. E é por Jesus Cristo que eu estou aqui, para desfazer as obras do diabo na sua vida e te fazer vencer. Levante a sua cabeça, lute, revista-se com a armadura de Deus. E Deus lutará com você. Que Deus os abençoe, irmãos. Não tenham medo de nada. Não tenham medo. O primeiro pensamento de medo que vier em sua mente, mantenha o seu pensamento no nome de Jesus. Não esqueça do nome de Jesus. Repita 100 vezes. O Senhor Jesus é o meu Senhor. Ele é a minha força. Repita quantas vezes for necessário. Guarde no seu coração que o Senhor Jesus é a sua força e Ele sempre destruirá o maligno na sua vida. Guardem essas palavras
Vivam o Evangelho de Deus. Revistam-se, não brinque de ser religiosos. O diabo não está brincando. Você está no chão, mas Jesus está te chamando para viver uma vida verdadeira, como um guerreiro de Deus, que luta e defende o reino dele nessa terra. E quem não defende o reino de Deus nessa terra, não é digno do reino de Deus no céu. Eu espero que você lute. Eu estou aqui de pé, com o meu escudo, com a minha espada, com o meu capacete, pronto para destruir qualquer maligno, qualquer diabo que se levante contra mim. E eu peço a Deus em nome de Jesus que você seja um dos nossos. Somos peregrinos nessa terra. Não amem nada que há nesse mundo. Amem apenas a palavra de Deus e o Senhor meu Deus com todo o seu coração. Uma boa noite, meus irmãos.